Olá, crianças, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula de evangelização infantil do Jefa. E hoje a tia Elaine preparou uma aula muito legal, mas é sobre um tema, assim, bem delicado. Hoje nós vamos falar sobre funeral, comemoração, Dia dos Mortos. Como será que funciona isso, hein, crianças? Então vamos, para começar nossa aula, fazer uma oração, fechar os olhos, levar o pensamento a Deus, nosso Pai misericordioso e bom. Jesus, nosso Mestre amado, rogamos ao Senhor que abençoe-nos a todas as crianças, os evangelizadores, que o Senhor possa nos iluminar nesse momento, para que esse aprendizado possa ser útil no nosso coração, na nossa mente. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade da vida, mais uma vez. Que assim seja, Senhor. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aulinha de evangelização, né? É isso aí. Tá todo mundo bem? Espero que sim, viu? Um beijo grande aí no coração de vocês. Vocês estão vendo aqui uma pessoinha aqui no meu colo, uma pessoinha bem especial. Sabem como é que é o nome dela? Dessa bebê? Ela se chama Bárbara. É a bebê da minha mãe. Ela guarda ela com muito carinho, sabe? Então, vocês devem estar se perguntando, né? Por que essa bebê tá aí no colo dela? Porque hoje ela vai fazer parte da nossa aula, né? E aí, eu queria conversar com vocês um pouquinho, né? Ela tá aqui, essa bebê aqui, a Bárbara tá aqui para representando a nossa vida, né? Primeiro nós nascemos, aí a gente é um ovinho lá dentro da barriga da nossa mãe. Depois a gente já é um bebê, vai crescendo, né? Vai se tornando adulto, né? E depois, como uma questão natural, a gente desencarna, né? Depois que a gente já cumpriu tudo que a gente precisava aqui, a gente desencarna, né? Morre o nosso corpo de carne, não é? Tem pessoas que vão mais cedo, tem pessoas que vão mais tarde, né? Tem pessoas que desencarnam ainda crianças, tem pessoas que desencarnam mais velhos, depende da nossa programação, da programação reencarnatória nossa, não é? Porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Então só ele pode nos dizer, né? Por que que uns vão, né, para o plano espiritual mais cedo, outros mais tarde, mas o fato é que todos nós nascemos assim, como essa bebê aqui, que está aqui no meu colo, né? Nós fomos bebês, crescemos, estamos crescendo, e por aí vai. E aí, depois que a gente já viveu um tempo, a gente desencarna, não é? Igual uma plantinha ela nasce, né? Primeiro ela é uma sementinha, ela vai crescendo, vai dando as folhinhas, né? Ela vai dando os frutos, né? Ela vai se tornar, antes de dar o fruto, ela se torna uma árvore, né? Uma hortaliça, alguma coisa assim. Depois ela também morre e vai germinar de novo em outro lugar, né? Assim também somos nós. Então, depois que a gente desencarna, o que vocês acham? Acaba tudo quando a gente desencarna? Ou é só o nosso corpinho de carne que acaba? O nosso espírito, que é a nossa parte inteligente, que é a parte que pensa, que sente, que faz as coisas, né? O nosso espírito morre também? Ou é só o nosso corpo de carne? Quem achou aí que é o nosso corpinho de carne que morre, acertou. O nosso espírito, ele nunca morre, né? Ele sempre sobrevive. Ele vai viver sempre. Não existe morte para o espírito, só para o nosso corpo de carne. Não é mesmo? Então, quando a gente desencarna, vocês já ouviram falar que as pessoas, né? A gente vai falar de um tema hoje meio
meio diferente, né? Um tema que a gente não tem muito costume de falar, que é a questão dos velórios, né? Vocês ainda são pequenos, mas assim, normalmente quem vai a um velório de uma pessoa que morre, né? Quando a gente vai fazer uma visita àquela pessoa que já morreu, né? Vamos dizer assim, que a gente vai a um velório, muitas pessoas fazem coisas que não são legais, né? Tem pessoas que vão aos velórios visitar as famílias dos entes queridos que faleceram, e as pessoas conversam alto, falam da vida dos outros, contam fofocas, né? Falam alto, e isso é um desrespeito com aquele que está desencarnando, né? Nesse momento de um velório, quando a gente vai visitar uma pessoa que já desencarnou, o que acontece? A gente tem que ter para com ela respeito, porque ela sente tudo que a gente fala. Se a gente, né, tá conversando sobre, contando fofocas, se a gente está falando alto, né, isso tudo incomoda os familiares, né, incomoda aquele espírito ali desencarnado. Naquele momento ele precisa de quê? De oração, né? Da gente lembrar das coisas boas que ele fez aqui na Terra, da gente pensar no bem, pensar coisas boas a respeito dele, para ele receber toda aquela energia positiva, né? Para ele receber tudo aquilo de bom, porque o momento de desencarne é um momento difícil, né? Para todos nós. É um momento em que a gente é desconhecido para nós. Então a gente precisa de muita oração, né? E isso fortalece o espírito, fortalece aquela pessoa que está desencarnando, que desencarnou, tá? E aí, a gente vai falar sobre uma outra coisa também, que é a questão da gente ir. Não existe dia do amigo, dia das crianças, né? A gente tem o dia que a gente comemora o nosso aniversário, e existe um dia também, turminha, que a gente comemora o dia de finados, né? Que tem uma palavra, um nome até muito estranho, né? Porque quem morre nunca tem um fim, né? Mas deram esse nome, tudo bem. Dia de finados é o dia que a gente comemora, é o dia dos mortos, né? Das pessoas que desencarnaram. Não é? Porque a morte não existe. Então, tem pessoas que vão aos túmulos, né? Onde as pessoas foram, onde as pessoas estão, né? O corpinho de carne fica, que são os túmulos, os lugares onde eles deixam as pessoas que desencarnam. E aí, as pessoas vão lá, colocam flores, fazem oração. Tem pessoas que até não gostam muito de ir, né? Ao cemitério, mas tem pessoas que vão, porque acham que tem que estar lá, né? E na verdade, o que acontece? O espírito pode receber aquela oração, você estando na sua casa e ele lá no cemitério, ele recebe do mesmo jeito. Então, quem não gosta de ir ao cemitério, não precisa ir, né? O espírito de onde você está, se você firmar o seu pensamento, se você pensar nele, né? Num sentimento bom, com um sentimento de amizade, um sentimento de amor no seu coração, ele vai receber isso tudo, né? Ele não precisa estar lá no cemitério para poder receber. Então, o dia dos mortos é todo dia, não é só um dia, né? Aquele espírito, quando as pessoas chamam por ele, quando as pessoas fazem oração por ele, ele recebe. Não só lá no cemitério, mas em todos os lugares que a gente estiver, ele recebe, né? Então, quando um ente encarnado da gente, quando um ente querido desencarnar, a gente não precisa ir lá no cemitério, no dia dos mortos, para poder ver, não. A gente pode fazer uma oração na nossa casa, que ele vai receber aquela oração, né? Ele vai receber aquilo e aquela oração vai fazer um bem muito grande para ele. E as pessoas que desencarnaram, turminha, a gente deve sempre lembrar delas com carinho, os nossos parentes, os nossos amigos, não só no dia dos mortos, mas todos os dias. Lembrar das pessoas que não estão mais conosco, né? E fazer preces por elas. Esse é o maior presente que a gente pode dar para as pessoas que já desencarnaram. Tá bom?
Então, o nosso abraço, tá bom? A gente precisa ter medo também de ir ao cemitério? Não, né? A gente não precisa de ter medo. A gente pode, se a gente não quiser ir com a mamãe, se o papai ou a mamãe não quiser deixar a gente não precisa ir, a gente pode fazer oração da nossa casa mesmo, não é? E sempre que a gente for visitar, né, uma pessoa que já desencarnou, né, nos velórios, nos lugares onde elas ficam depois que desencarnam, né, assim que ela desencarna, nos velórios, quando a gente for, a gente não precisa, né, a gente tem que ter atitude de respeito pelas pessoas, né, chegar, fazer uma oração, pensar coisas boas para aquela pessoa que desencarnou receber tudo isso, tá bom? Então é esse o recadinho que a gente queria dar para vocês. Um abraço forte no coração e um beijo grande, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula, hein? Se Deus quiser. Beijo grande meu e da Bárbara, hein? Tchau, tchau, turminha. E aí, crianças, conseguiram compreender um pouco mais? Qualquer coisa, mandem suas dúvidas pra gente, converse aqui com a gente no canal, né? Manda no WhatsApp. Te agradecemos pela aula de hoje, viu, Tia Elane? Muito boa. E agradecemos, crianças, por estarmos aqui. Para encerrar mais uma vez, vamos fazer uma oração. Então vamos juntos, fechar os olhos. Deus, misericordioso e bom, Jesus, Mestre amado, nosso irmão maior, te agradecemos por estarmos juntos para mais essa aulinha, mais esse aprendizado de hoje. Que a tua luz, Senhor, chegue em todos os lares, toda a humanidade, que toque o coração dos adultos e das crianças e das pessoas que estão desencarnadas também e os encarnados que aqui conosco na caminhada. Obrigada por tudo mais uma vez, Senhor. Que assim seja. Obrigada, crianças, e até a próxima aula.